Agora, colocando um pouquinho o foco do médico para o paciente, a gente tem um outro componente desse cenário, né? Em 2000, foi lançado esse livro com um trabalho da Sociedade Americana, do Instituto de Medicina Americano, né, que chama Errar é Humano. Tá? Eu acho que alguns de vocês devem conhecer esse trabalho, e ele apontou que o erro médico é responsável por uma grande parte de óbitos dentro dos hospitais nos Estados Unidos. Né? Então, eles estimaram na época de que 44 mil a 98 mil, quase 100 mil mortes por ano nos Estados Unidos eram devido a erros ou alguma coisa que aconteceu no hospital e que então poderia ser prevenido, que não era de acordo, não tinha sido trazido pela doença do paciente que tinha levado naquela hospitalização. Mas no final desse trabalho, é um final muito interessante, porque ele não condena os médicos, ele simplesmente acha uma característica muito interessante desse sistema, né? Ele coloca que errar, né, o erro humano, ele não é que tem pessoas ruins dentro do sistema de saúde fazendo aquela atenção à saúde, é que existem pessoas boas, mas que estão trabalhando num sistema deficitário, um sistema ruim, né? E esse sistema precisa ser transformado num sistema mais seguro e principalmente mais eficiente. Em 2001, uma turma publicou no JAMA, né, o grande periódico americano da Sociedade Americana de Medicina, que eles tentaram estimar, então, com uma forma mais precisa, essa questão do erro médico gerando mortes, né? E eles chegaram num dado até bem ruim, né? Que quase um quarto das mortes que aconteciam nos hospitais eram considerados provavelmente evitáveis, né? Existia algum fator que você conseguiria evitar na morte daqueles pacientes. E até 6% das mortes hospitalares eram definitivamente ou altamente evitáveis. Elas podiam ser classificadas como altamente evitáveis. Então, realmente, muita gente estava morrendo por erro médico, por um sistema que tinha boas pessoas, mas que estava falho e que era ineficiente. Até chegou-se a ranquear o erro médico entre os top 5, né, das mortes nos Estados Unidos naquela época. Então, pintando esse cenário todo que a gente está falando de substituição e de automatização de empregos, esse cenário de sobrecarga, tanto financeira quanto de trabalho, e ineficiência do sistema de saúde, quanto um sistema que precisa de melhorias para garantir a sua melhor eficácia, a maior segurança para o paciente, porque quando a gente fala em medicina, as consequências são muito drásticas. Então a gente precisa realmente ter a eficiência máxima, né? Então, dentro desse cenário que eu acabei de pintar, a gente entende que a inteligência artificial é uma ferramenta que a sua implementação vai trazer muitos benefícios, tá? E como é que seriam, então, esses benefícios da inteligência artificial dentro do cenário, né? A primeira, né, a gente já bateu nessa tecla aqui várias vezes, é a automatização de tarefas repetitivas ou burocráticas, né? Hoje em dia a gente mais satisfaz as necessidades do convênio do que realmente as necessidades do nosso paciente durante a consulta, né? Outra seria uma otimização dos processos dentro dos hospitais, dos centros de saúde, né, com redução direta dos custos, né? Quando a gente otimiza um processo, a gente automaticamente reduz custo, né? E quando a gente automatiza essas questões e otimiza através do uso de ferramentas de inteligência artificial, a gente vai ter benefício financeiro direto. Essa automatização a gente já discutiu previamente nas outras duas aulas, né? Mas essa automação tende a nos deixar com mais tempo para dedicar ao nosso paciente e realmente terminar maiores números de consulta em um tempo mais hábil, a gente consegue dedicar mais à nossa vida pessoal. Uma outra característica interessante da implementação da inteligência artificial na saúde é o uso de modelos preditivos, né, na tomada de decisão. E igual eu falei na primeira aula sobre medicina 4.0, a medicina 4.0 com o auxílio da inteligência artificial, ela pode ser muito mais preditiva do que ela pode ser paliativa, né, ou reativa, igual a gente fala hoje em dia. A gente vê o paciente indo para o buraco, né, entre aspas,
expressão aqui bem mineira, e a gente pode fazer alguma coisa antes disso acontecer. Tá? Isso fica mais barato e muito melhor para o paciente. A assistência à decisão à prática clínica. Bom, quando o quadro já está de uma hospitalização, um quadro mais grave, a gente tem ferramentas muito boas para nos auxiliar no diagnóstico, né, e evitar o achismo. E quando a gente evita o achismo, a gente homogeneiza o atendimento em saúde. Porque um médico de 20, 30 anos de experiência, o achismo dele é muito poderoso. É excessivamente poderoso. Então, quando a gente vai no médico respeitado, no médico mais tradicional, a gente está comprando exatamente isso, né? Só que a gente demora muito tempo para esse médico chegar nesse nível de conhecimento. Esse treinamento de medicina demora muito. Então, quando a gente tem ferramentas que auxiliam médicos com menor experiência a poder atender com a mesma performance, a gente tem uma homogeneização desse atendimento e uma melhora no sistema de saúde como um todo. E a gente também possibilita uma coisa muito interessante hoje em dia, que é a mudança do cuidado. A gente sai do hospital, a gente sai das clínicas e a gente vai para a residência, né? Então a gente tem dados sendo criados de uma forma muito abundante hoje em dia. A gente tem a internet das coisas, né? A gente tem os wearables, né? Os vestíveis, né? Que é o relógio, existem alguns colares, o diabético já está muito acostumado com o uso de wearables, e isso tudo gera dados que nos ajuda a monitorar o paciente. Então, ao invés de a gente, por exemplo, somente ter dados daquele paciente na consulta ou com um eventual exame de sangue, a gente tem dados adquiridos de forma contínua, né? Seria como se fosse a questão do Holter de 24 horas, né? Você analisa o paciente por 24 horas para você ter uma estimativa de como está aquela pressão variando de acordo com o dia. Então, se você pode translacionar esse Holter de 24 horas para um Holter contínuo e você tem a capacidade de digerir aqueles dados, o atendimento seu vai ficar muito mais interessante e aquela consulta ela vai ser muito mais rica e vai trazer muito mais benefícios para o paciente.